Boa noite a todos, paz de Jesus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então hoje nós vamos começar alguns vídeos, algumas lives que nós vamos falar sobre a eutanásia, sobre a vasectomia, sobre a laqueadura, sobre o aborto também e demais formas de esterilização, tá? Mas antes de nós começarmos hoje especificamente sobre a eutanásia, nós vamos ler um pouquinho essas meditações aqui para a Quaresma de Santo Tomás de Aquino, que nós estamos nos preparando para a Quaresma. Estamos a poucos dias de iniciarmos a Quaresma. Deixa eu pegar aqui. Hoje, segunda-feira, então o tema é a bondade de Deus. Quaresma que inicia-se lá no dia 14 de fevereiro, com a quarta-feira de cinzas. Então aqui fala, neste pequeno livro, mas porém de suma importância, nesta preparação estamos nos preparando para a Quaresma, Meditações para a Quaresma de Santo Tomás de Aquino, tá? Este livro aqui que eu já recomendei para vocês, que é da editora Eclésia, tá? A bondade de Deus. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Está lá na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 32. Então, fala assim, no número 1. Como o apóstolo menciona muitos filhos quando diz, em Romanos 8, versículo 15, recebestes o espírito de adoção, ele agora separa este filho daqueles, dizendo, só com de conexão aqui na internet, mas repetindo, como o apóstolo menciona muitos filhos quando diz, recebestes o espírito de adoção, ele agora separa este filho daqueles, dizendo, seu próprio filho, isto é, não um filho adotivo, mas um filho de sua própria natureza, coeterno com ele, aquele filho de quem o Pai diz, em São Mateus, capítulo 3, versículo 17, eis meu filho muito amado. As palavras, não poupou seu próprio filho,
significam apenas que Deus não o eximiu da pena, mesmo não havendo nele falta alguma a ser perdoada. Não foi para acrescentar algo a si mesmo que Deus Pai deixou de poupar seu Filho, pois Deus é perfeito em todas as coisas, mas agiu assim submetendo seu Filho à paixão, porque isso era útil para nós. Por isso é que São Paulo complementa, mas que por todos nós o entregou, significando que Deus expôs Cristo à paixão para a expiação de todos os nossos pecados. Ele foi castigado por nossos crimes, diz Isaías, e também o Senhor fazia recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. Isaías 53, 5 e 6. Deus Pai o entregou à morte, ordenou que assumisse a carne e sofresse, inspirando sua humana vontade, com um amor ardente pelo qual avidamente ele sofria a sua paixão. Por nós se entregou, diz São Paulo de Nosso Senhor. Também Judas e os judeus o entregaram, mas por uma ação externa à dele. Há mais uma coisa a se notar nestas palavras. Aquele que não poupou seu próprio filho é como se estivesse dito: Deus não só havia dado outros santos ao sofrimento pelo benefício da humanidade, como também o seu próprio e único Filho. Por ter sido entregue por nós, o próprio Filho de Deus, todas as coisas então nos foram dadas, pois São Paulo acrescenta: como não nos dará também com ele, isto é, ao dá-lo a nós, todas as coisas. Em outras palavras, todas as coisas foram assim a servir ao nosso proveito. Foi-nos dada a maior de todas as coisas, expressamente, as pessoas divinas para a nossa felicidade última. Foi-nos dada uma alma racional para que pudéssemos conviver agora com elas. Foram-nos dadas coisas inferiores da criação para o nosso uso, não somente aquelas que nos apetecem, mas as que nos são hostis. Tudo é vosso, nos diz São Paulo, e vós sois de Cristo, e vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Daí podemos ver quão evidentemente verdadeiras são as palavras do salmista: nada falta àqueles que o temem. Tá bom? Então fica esta lição para a gente, esta catequese, esta meditação sobre a bondade de Deus. Lembrando, Romanos 8:32, aquele que não poupou seu próprio Filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Tá? De segunda-feira. Bom, hoje o assunto, nós vamos falar um pouquinho sobre a eutanásia, tá? Se ela, o que ela é, se é proibido, se a igreja autoriza, tá bom? Então para quem tem o catecismo da Igreja Católica, nós vamos falar sobre o 5º mandamento. Entrou aí o Éder Santiago, o Padre Jair, né? Padre Jair, sua bênção, Padre Jair Silva Cardoso, tá com o nome de Silva Cardoso, mas é o Padre Jair, é isso? Deixa eu ver aqui quem mais entrou aqui. Fabrício Augusto, a Rafaela, o Éder Santiago, estão tudo aí acompanhando. Bom, então lá no artigo 5º
que é o 5º mandamento da lei de Deus, que é a terceira parte do catecismo da Igreja Católica. Vocês lembram que eu fiz um primeiro vídeo, a gente dividindo o catecismo da Igreja Católica, onde na primeira parte a gente estuda o credo, né, o símbolo apostólico. Na segunda parte a gente estuda os sacramentos. Na terceira parte, o nosso agir cristão com os mandamentos da lei de Deus, as bem-aventuranças. E na quarta e última parte, a gente estuda sobre a oração do Pai Nosso, né? A oração cristã neste catecismo da Igreja Católica. Então, falando sobre a eutanásia, nós começamos neste artigo 5º, no parágrafo 2258. Tá? Então, neste artigo 5º, ele começa com uma passagem: não matarás. Êxodo capítulo 20, versículo 13. Também tem uma outra passagem aqui de Mateus 5, versículos de 21 a 22. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás homicídio. Quem cometer homicídio deverá responder no tribunal. Ora, eu vos digo, todo aquele que tratar seu irmão com raiva deverá responder no tribunal. Mateus 5, de 21 a 22. Então, lembrando aqui que este vídeo aqui é pró-vida, tá? Então, nós não apoiamos nada que não seja que seja contrário, né, à vida. Então, no número 2258 do Catecismo da Igreja Católica, fala justamente assim: a vida humana é sagrada porque, desde sua origem, ela encerra a ação criadora de Deus e permanece para sempre numa relação especial com o Criador, seu único fim. Só Deus é o dono da vida, do começo ao fim. Ninguém em nenhuma circunstância pode reivindicar para si o direito de destruir diretamente um ser humano inocente. Então este aqui é o princípio lá do artigo número 5º, que é o 5º mandamento, no número 2258 do Catecismo da Igreja Católica. A câmera está balançando um pouquinho porque está vindo uma ventania aqui com essa chuva. A janela está aberta, lá vocês podem ver. Então, peço desculpas aí. Então vamos direto logo ao assunto. No número 2276 lá do Catecismo da Igreja Católica, a eutanásia. Aqueles cuja vida está diminuída ou enfraquecida necessitam de especial respeito. As pessoas doentes ou deficientes devem ser amparadas para levarem uma vida tão normal quanto possível. Número 2277. Sejam quais forem os motivos e os meios, a eutanásia direta consiste em pôr fim à vida de pessoas deficientes, doentes ou moribundas. Então, vejam aqui, essa é a definição. Sejam quais forem os motivos e os meios, a eutanásia direta consiste em pôr fim à vida de pessoas deficientes, doentes ou moribundas. Então, ela é moralmente inadmissível. Então, a Igreja ela rejeita a eutanásia, tá? Então tá aqui, ela é moralmente inadmissível. Continua o número 2277. Assim, uma ação ou omissão que em si ou na intenção gera a morte, a fim de suprimir a dor, constitui um assassinato gravemente contrário
à dignidade da pessoa humana e ao respeito pelo Deus vivo, seu Criador. O erro de juízo no qual se pode ter caído de boa fé não muda a natureza deste ato assassino, que sempre deve ser condenado e excluído. Número 2278. A interrupção de procedimentos médicos onerosos, perigosos, extraordinários ou desproporcionais aos resultados esperados pode ser legítima. Então aqui está falando naqueles casos onde o procedimento ele se torna oneroso, caro, né? Perigoso, né? Desproporcional, aqui está falando. Então pode ser legítimo, né? Pode ser, vai depender desta análise. É a rejeição da obstinação terapêutica. Não se quer dessa, aí ele explica, não se quer dessa maneira provocar a morte. Aceita-se não poder impedi-la, ou seja, não tem jeito mais, né? Então, esses procedimentos podem ser, esses procedimentos onerosos podem ser evitados. Não quer dizer que está sendo aceita a morte. As decisões devem ser tomadas pelo paciente, se tiver a competência e a capacidade para isso. Caso contrário, pelos que têm direitos legais, respeitando sempre a vontade razoável e os interesses legítimos do paciente. Número 2279. Mesmo quando a morte é considerada iminente, os cuidados comumente devidos a uma pessoa doente não podem ser legitimamente interrompidos. Só naquele caso lá que a gente acabou de falar sobre a questão de se for um procedimento oneroso, extraordinário ou desproporcional aos resultados esperados, nesse caso pode ser legítimo, não quer dizer que seja legítimo, certo? Então aqui, repetindo no 2279, mesmo quando a morte é considerada iminente, certo? Os cuidados comumente devidos a uma pessoa doente não podem ser legitimamente interrompidos, certo? O emprego de analgésicos para aliviar os sofrimentos moribundo, ainda que com o risco de abreviar seus dias, pode ser moralmente conforme a dignidade humana, se a morte não é desejada, nem como fim nem como meio, mas somente prevista e tolerada como inevitável. Os cuidados paliativos constituem uma forma privilegiada de caridade desinteressada. Por esta razão, devem ser encorajados. Então, esta forma de abreviar a vida, né, de querer dar um fim na vida com a pessoa ali moribunda, com a pessoa ali deficiente, doente, ela é moralmente inadmissível. Ou seja, é um pecado mortal, é um pecado gravíssimo, certo? Fere o artigo, o 5º mandamento, certo? Da lei de Deus, né? Os mandamentos da lei de Deus, fere este 5º mandamento que fala justamente daquele não matarás, né? Êxodo 20, capítulo 13, e também fundamento bíblico, Mateus 5, versículos de 21 a 22, tá? Então, nós como católicos cristãos, cristãos católicos, né, devemos rejeitar toda forma dessa forma direta, né, de eutanásia, tá? Deste abreviamento da vida. Não podemos aceitar isso, certo? Então fica esta nossa lição. Nós devemos apoiar a vida, tá? A família, tá? E nós vamos numa próxima live nós vamos falar sobre a vasectomia, tá bom? Se ela é aceitável, se ela não é aceitável, em que situações, o que é a vasectomia. Então
fica essa explicação curta, mas embasada lá no Catecismo da Igreja Católica, tá? Então, agradeço a vocês por terem acompanhado esta live. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um bom dia. Vamos encerrar com uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos e continuaremos sempre unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus. Amém.